Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas e hoje o vídeo está bombando, cheio de informações do Corinthians. Então se você ama seu clube do coração, deixa seu like, se inscreva no nosso vídeo e fiquem até o final do vídeo. Hoje as informações estão quentes, vamos falar aí sobre Bruno Henrique no Corinthians, João Vitor pode estar retornando em 2024, a preparação do Corinthians para a decisão de hoje diante do Fortaleza. Matias Rojas está relacionado para a partida, Renato Augusto, Fausto Vera pode ser o primeiro jogador do Corinthians vendido em 2024, enfim, o vídeo está bombando, fiquem aí até o final para você sair daqui de forma totalmente atualizada. Então sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando do Renato Augusto, porque choveu nos comentários do Corintianeiro que o Renato Augusto estaria infeliz no Corinthians por tudo que vem acontecendo no clube, com essa troca de treinadores, que o jogador não estaria contente, que ele teria entrado na partida contra o São Paulo com displicência, que ele não gostou de ter entrado apenas no segundo tempo, que ele estaria totalmente infeliz. E fiel, essa informação não é verdade. Renato Augusto já trabalhou com o Mano Menezes, está muito contente com a volta do treinador pela terceira vez no clube do Corinthians. O jogador nos preparativos dos treinos contra o Fortaleza hoje foi o destaque do treino. Renato Augusto aí jogou muita bola no treino mesmo. Óbvio que treino é treino, mas é muito importante que o Renato Augusto volte a jogar bem, mesmo sendo nos treinos, porque é um jogador que o Corinthians depende muito da sua qualidade técnica. Quando o Renato Augusto joga, o Corinthians é um. Quando o Renato Augusto não joga, o Corinthians é outro. Então ainda dependemos muito do Renato Augusto. E eu fiquei muito contente em saber que essa notícia é falsa, que ele está bastante feliz no clube, está bastante feliz em trabalhar com o Mano Menezes novamente. E teremos aí o Renato Augusto para a partida de hoje, tomara que muito bem. Mas eu quero que vocês comentem aí qual a importância do Renato Augusto para vocês no time do Corinthians. E fora, fiel, que o Mano Menezes mudou o seu jeito de jogar. Com o Vanderlei Luxemburgo, o Renato Augusto estava caindo muito pelas laterais do campo. Não, o Mano Menezes mudou sua posição, tirou a responsabilidade do jogador de marcar totalmente e vai jogar Yuri Alberto como centroavante e Renato Augusto atrás do centroavante, de frente para o gol, que para mim é onde todo armador de jogada, todo meia de criação deve jogar, fora que o arremate do Renato Augusto é um arremate muito bom e ali a bola sobra mais para poder finalizar. Então acredito aí que o Renato Augusto deve melhorar também suas condições de jogo com o Mano Menezes à frente do Corinthians. O jogo hoje que vai acontecer às 9h30 da noite lá no Castelão. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião, porque temos muitas informações ainda e não para, porque Matias Rojas está confirmado para a partida de hoje. Já foi relacionado e deve ser titular. E as informações atualizadas do Corinthians que temos é que o jogador também treinou muito bem. Matias Rojas, que sofreu uma contusão na coxa posterior esquerda, estava fora do Corinthians, já voltou há um tempo atrás a treinar com os grupos. Trouxe no vídeo de ontem aqui para vocês que ele teria grande chance de ser relacionado, de voltar, e foi isso que aconteceu. Teremos aí o Matias Rojas aí no time do Corinthians, que vai nos ajudar muito também. Temos que entrar com força total, pois hoje é o jogo do ano para o Corinthians. Eu acredito que se o Corinthians passar do Fortaleza, tem grandíssimas chances de ser campeão em cima do LDU. Aliás, eu acredito que hoje pode ser uma final antecipada. Acredito também que qualquer um dos dois clubes que passar hoje possa vir ser campeão. LDU, que não é uma grande equipe, não é essas coisas, temos totais condições de ser campeão caso passamos hoje do Fortaleza, que eu acho que hoje que é a grande prova. Acredito também que o Corinthians se classifica no tempo normal, mas caso não venha se classificar, podemos pelo menos empatar, porque o gigante guerreiro Cássio nos pênaltis vem fazendo a diferença no Corinthians. Fiel, então, Matias Rojas, transferir bem as informações, Renato Augusto também, Corinthians que deve entrar com uma provável escalação hoje, quase certa, com o Cássio no gol, Fagner voltando aí na lateral direita. Aí temos a dupla de zaga com Gil e Veríssimo e lateral esquerdo Fábio Santos aí entrando novamente no lugar do Matheus Bidu, que é um lateral
bem baixo, está produzindo bem baixo do que já produziu devido à sua idade, não o lateral que não consegue recompor, não consegue atacar com eficiência, mas entre ele e Matheus Bidu, eu acredito que o Fábio Santos seja mais regular, é o melhor que temos no elenco para a posição, infelizmente. Vamos aí com uma dupla de volante com Gabriel Moscardo e Michael Moscardo também voltando, estava suspenso o Gabriel Moscardo voltando aí ao time titular do Corinthians, jogador importantíssimo, apesar de jovem, já demonstrou grande talento, um jogador sempre que joga à frente. Então Gabriel Moscardo hoje titularzíssimo aí ao lado do Michael, formando a nossa dupla de volante. Como eu disse, teremos Renato Augusto mais à frente, sendo o nosso armador de jogada, e um trio de ataque com Wesley, que demorou para ser titular, na minha opinião já deveria ter sido titular com o Vanderlei Luxemburgo jogos atrás, e eu não sei porque o Vanderlei não colocava o moleque de titular. Wesley, Yuri Alberto de centroavante e Matias Rojas aí como um meio ofensivo direito ou um ponto esquerdo, como vocês preferirem. É a posição que ele jogava no Racing, ele já conversou com o Mano, é a posição que ele se sente mais à vontade para atuar. Então teremos um Corinthians hoje com força máxima, um Corinthians com o que temos de melhor e esperamos que possamos fazer um grande jogo lá e que possamos evitar essas penalidades que está acabando com nossos corações. Podemos classificar no tempo normal, eu acredito que o Corinthians vença a partida hoje por 2-0 e possamos aí nos classificar para a final e quem sabe se consagrar campeão, ganhando uma vaga direto para a Libertadores e quebrando um tabuzinho aí de 5 anos sem títulos. Mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa possível escalação do Corinthians. Quero saber a sua opinião, porque eu adoro comentar com vocês nos comentários, adoro conversar, debater com vocês. Fico muito feliz, então não deixe de comentar aí, porque eu respondo todos. Todos os comentários, sem nenhuma exceção. Fiel, o que tem sobre a atualização do jogo do Corinthians é isso. Agora vamos falar sobre contratações para 2024, especulações. Será que o Corinthians já está movimentando o mercado para fazer a reformulação de elenco em 2024? E eu vou te explicar tudo agora. Vamos começar aí com o Bruno Henrique. Bruno Henrique aí, atacante do Flamengo, que estão saindo e muitos estão me perguntando também, corintianeiro, o Corinthians fez proposta para o Bruno Henrique? Como assim? A proposta está na mesa do Bruno Henrique? Fiel, esta notícia é completamente falsa. Porém, o Corinthians sondou sim o Bruno Henrique, isso eu garanto para vocês. E não é só o meu canal que está dizendo. Vários canais aí de grande responsabilidade, se vocês procurar como Capitão Corintiano, vão confirmar aí que o Corinthians sondou sim o Bruno Henrique. E uma sondagem, o que significa? Que o Corinthians está querendo saber se ele topa jogar em São Paulo, se ele topa jogar no Corinthians, se ele está propenso a aceitar propostas para 2024. Porém, essa proposta não partiu da diretoria atual do Corinthians, e sim do candidato à presidência Augusto Melo. Muitos estão dizendo aí que seria falta de ética do presidente, ou até mesmo falta de respeito em procurar jogadores para contratar, sendo que as eleições nem começaram e ele nem é presidente, nem ganhou. Eu acho isso um absurdo. Se o cara está com essa gana, se o cara está com essa fome de presidência, em trazer o que é de melhor para o Corinthians, eu não acho nada demais ele se atualizar sobre o mercado da bola e fazer uma consulta para o Bruno Henrique, se ele está disposto em jogar em São Paulo ou não, se ele está disposto a vir jogar no Corinthians. Eu acho isso absolutamente normal, o cara se atualizar sobre o mercado. Caso ele venha vencer as eleições, ele já está apto do que pode e o que não pode. Acredito eu também que vai ser uma eleição complicada e Augusto Melo, que vem aí para disputar uma eleição contra uma rejeição muito grande da Renovação e Transparência. Eu sempre deixei claro aqui que estou torcendo para o Augusto Melo ser presidente do Corinthians. Afinal, são 16 anos de Renovação e Transparência e muitas coisas ruins e boas também aconteceram. Mas eu quero uma gestão nova, ideias novas e que mude um pouco esse cenário de cargos que estão no Corinthians, entre Duílio, Alessandro, André Sanches. Quero que mude um pouco, que traga pessoas novas, pessoas que pensam diferente, um jeito novo de gerir o Corinthians. Então, Augusto Melo fez sondagens para o Bruno Henrique, sim. Então, vamos guardar aí o que possa acontecer nas eleições. Caso o Augusto Melo venha ganhar, Bruno Henrique está na mira dele. Isso já sabemos. A sondagem é importante, mostra para o jogador e para o empresário que o clube está interessado também. E quem sabe aí futuramente, se
renovação e transparência ganhar, não pode ter sido uma ponte aí para o Corinthians tentar contratar o Bruno Henrique, que sempre demonstrou interesse no Bruno Henrique, o Corinthians. Então vamos aguardar aí para 2024, mas 2024 promete uma grande reformulação de elenco. Fora com esse parceiro que vai injetar bastante milhões no Corinthians, segundo o jornalista Jorge Nicola, que vai trabalhar com o marketing do Timão aí. Então o Corinthians tem grandes chances aí de reformular e fazer um grande elenco. Mas eu quero que vocês comentem, porque a sua opinião é de grande valor para esse canal. Gente, eu respondo todos os comentários de vocês, tento dar maior atenção. Vocês gostariam de ver Bruno Henrique no Corinthians em 2024? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Porque agora vamos falar sobre o zagueiro João Vitor, que está sendo especulado aí sobre uma possível volta para o Corinthians. E eu vou explicar para você tudo para você sair de forma atualizada. Tá vendo? Você tem que se inscrever no canal do Corintianeiro. Não custa nada. Vai aí com o mouse ou com o seu celular e se inscreve, deixa seu like, me ajuda muito. Eu trabalho muito, não tenho folga para trazer o que é de bom e de melhor para vocês e com a transparência total. Espero um dia, se você não se inscrever hoje, ganhar sua confiança para você se inscrever outro dia. Mas eu quero já agradecer sua presença aqui para estar ouvindo o Corintianeiro falar sobre o nosso clube do coração, o maior time do Brasil, que é o Corinthians. Então, fiel, vamos falar aí sobre o João Vitor. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Saiu a especulação que o João Vitor poderia retornar ao Corinthians, jogador hoje que está no Benfica. O que aconteceu? João Vitor foi emprestado para o Nantes, para o futebol francês, onde fez uma temporada mediana para baixo lá. Fora que no Benfica ele não foi aproveitado. Voltou, retornou para o Benfica, fez apenas um jogo no Benfica, não estava nem sendo relacionado para as partidas e num treino do Benfica ele discutiu com o treinador atual do clube. Uma discussão que se dizem aí que foi uma discussão feia. Com essa discussão, lá eles levam as leis muito a sério, eles são muito dinâmicos quanto a isso. João Vitor ficou afastado, agora que ele não está sendo nem relacionado mesmo, por causa dessa discussão com o técnico aí do Benfica. Devemos lembrar também que apesar dele estar afastado, João Vitor tem contrato com o Benfica até 2027. Um jogador jovem de apenas 25 anos, que estava de grande destaque aqui no Corinthians, fazendo ótimas partidas, e o Corinthians vendeu ele na época por 8 milhões de euros, equivalente aí a 44 milhões de reais. Então João Vitor segue afastado no Benfica. Por que surgiu esses comentários? Porque o Corinthians poderia tentar o empréstimo do jogador já em 2024. Eu acho que o Corinthians tem a obrigação moral de fazer isso, já que vendeu o jogador a preço de banana. Ora, se o jogador não está sendo utilizado lá, se o jogador está parado, se não agradou o Benfica nos treinos, que fez com que ele emprestasse para a França, com que ele retornasse, com que nem seja relacionado às partidas, não deve ser difícil o Corinthians conseguir um empréstimo aí do zagueiro. É um zagueiro muito jovem e faria uma boa dupla de zaga aí com o Lucas Veríssimo. 2 zagueiros altos, 2 zagueiros rápidos, 2 zagueiros bons na bola aérea, que me faz lembrar daquela dupla de zaga em Balbuena e Pablo, onde a gente se consagrou campeão. Fora que em dezembro vai sair uma leva de jogadores do Timão, o que deve que o João Vitor, mesmo que não esteja no ápice, mesmo que não consiga recuperar aquele futebol de Corinthians, vai voltar Campeonato Brasileiro, vai voltar todas as competições e precisamos de um plantel, de um elenco extenso entre titulares e reservas para terminar esses campeonatos. O Corinthians sofreu muito com falta de elenco, onde tinha um time titular de mediano para baixo, que é esse elenco nosso hoje, e quando saiu o jogador não conseguia recompor a altura, a substituição. Então acredito que o João Vitor aí seria uma boa opção para o Corinthians de empréstimo. Fora que não deve ser difícil o Corinthians conseguir um empréstimo, já que é uma vontade do jogador retornar ao Corinthians. Sei lá, negocie com o Benfica, faz uma condição de empréstimo com preferência de compra, mas o Corinthians tem a obrigação moral e o dever de tentar o empréstimo de jogador. Caso o Benfica queira vender o atleta, obviamente, quando você tira um produto da loja, ele já não vale a mesma coisa. Mesma coisa acontece no mercado da bola. O João Vitor não deve sair do Benfica pelos mesmos 44 milhões. O Benfica deve reduzir esse preço aí, quem sabe uma possível compra aí, com um estudo mais minucioso para ver como estão as condições físicas do atleta e como realmente ele está atuando. Mas eu quero que vocês comentem, fiel, o que vocês acham do João Vitor, do retorno do João Vitor zagueiro
de apenas 25 anos. Vocês acham que seria uma boa? Vocês acham que deveria renovar com o Gil para continuar Lucas Veríssimo e Gil? Ou deveria procurar outro zagueiro no mercado sem ser o João Vitor? Comentem aí, porque eu quero saber sua opinião demais. Eu adoro conversar com vocês. Fiel, sobre ainda mercado da bola, informação importante que você vai escutar só aqui no canal do Corintianeiro, essa que o Fausto Vera, já independente de quem ganhar as eleições, Augusto Melo ou do William Monteiro Alves, poderia ser o primeiro jogador negociado na abertura da janela em 2024. Jogador que foi contratado pelo Argentinos Júnior por indicação do treinador Vitor Pereira, não vem agradando com o seu futebol, nem na era do Luxemburgo, nem atrás com o Fernando Lázaro, não vem se destacando, não vem jogando bem, não sei o que está acontecendo. No Argentinos Júnior, o jogador fazia ótimas partidas, o que levou o Corinthians a contratar. Apesar que é um jogador jovem, apesar que temos uma comissão técnica diferente, mas mesmo contra o São Paulo, o Fausto Vera já perdeu espaço com o Mano Menezes. Teve substituição lá e quem entrou foi o Rony. Fausto Vera aí que nem consegue ser melhor que o Rony hoje, perdendo posição até para o Rony. Não sei o que acontece com esse jogador, mas se continuar assim, ele não apresentar uma evolução nos treinos e ganhar oportunidades como titular e fazer boas partidas, vai ser o primeiro jogador a ser negociado. E o Corinthians já quase negociou o Fausto Vera na abertura da janela que teve em 2023 mesmo. O Corinthians quase negociou o atleta, só não negociou porque os valores foi bem abaixo do que o Corinthians investiu. Mas Fausto Vera aí segue, e principalmente se a renovação de transparência ganhar, segue aí como o primeiro jogador da lista a ser negociado para o Corinthians recuperar um pouco do seu investimento. Óbvio que temos uma comissão diferente. Eu ainda coloco fé no Fausto Vera, não sei porquê, mas algo me chama atenção nele. Sei que é um cara habilidoso, que sabe sair jogando. Tem um bom remate fora da área. No Corinthians não conseguiu mostrar essas qualidades, essas características do atleta, mas eu acredito ainda que ele possa vir dar frutos aí com o Mano Menezes. Vamos aguardar, mas caso ele não melhore, será o primeiro jogador aí a ser negociado. Mas eu quero que vocês comentem também em relação ao Fausto Vera. O que vocês acham? O Corinthians deve vender o jogador ou deve dar mais uma chance para ele? Comentem, porque a sua opinião aqui no canal do Corintianeiro é de grande relevância. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!